Pessoal, boa noite. Vamos iniciar então mais uma aula de centro cirúrgico. Hoje nós vamos focar bastante aí em relação à esterilização e desinfecção, como é que é feito esse processo dentro do centro cirúrgico, né? Então, o centro cirúrgico, ele é um setor grande. Eu costumo dizer que o centro cirúrgico, ele é o carro-chefe aí do hospital, junto com uma UTI, né, onde tudo acontece, onde tudo não só a parte financeira, mas a parte de saúde do paciente, porque muita estabilização clínica do paciente depende aí de procedimentos cirúrgicos, tá? E o coração do centro cirúrgico tem um coração que tem dono, que é a central de material e esterilização. Olha que linda essa sala de material e esterilização, né? É uma sala bem ampla, uma sala grande, né, de hospital de grande porte, né, tem salas menores, sim, tem sala média, mas desde que ela siga o fluxo natural, tanto do processo de chegada de material, o processo de limpeza, de desinfecção, ou esterilização e guarda, né, não tem problema nenhum. Então, falando um pouquinho aí da história, né, do centro cirúrgico, né, a central de material esterilizado acompanhou aí um desenvolvimento nas instituições hospitalares de todo o território nacional, né? As atividades básicas, como limpeza, preparo, acondicionamento dos instrumentais cirúrgicos, antigamente era realizada aí pela própria unidade de internação. Então, cada um tomava conta do seu, cada um limpava o seu, né? E aí não tinha uma metodologia específica, né? Cada um fazia aquilo que acreditava fazer o de melhor, né? Mas a Central Material e Esterilização realizava aí apenas o processo de esterilização de artigos médicos hospitalares, né? Então, muitos insumos que nós fazemos uso, né, como ambu, como inaladores, tudo, não sofria esse processo dentro do centro cirúrgico de desinfecção, por exemplo, né? E eles só esterilizavam aquilo que era algo cirúrgico, como pinça, porta-agulha, né? A aula passada nós falamos bastante dos instrumentais, né? E aí, a partir da década de 50, começaram a surgir aí centrais de materiais especializadas, né? E parte dos artigos médico-hospitalar era processada, não era mais processada nas unidades de internação, e aí começou a se voltar em apenas um local único. E agora, nas últimas décadas, houve um avanço muito grande dentro da área cirúrgica, né? Um avanço importante tecnológico, e com grande desenvolvimento de técnicas não só na área da esterilização, mas também até nos procedimentos cirúrgicos, que exigiu mais do profissional do centro cirúrgico, né? Hoje existe especialização de centro cirúrgico, né? O que é muito vasto esse conhecimento para o enfermeiro, né? É uma porta enorme aí de entrada de uma nova especialidade. Hoje é muito difícil. Gente, só um minuto, por favor. A Flávia só me pediu uma foto aqui, eu vou mandar para ela, gente, só um minuto. Estou com eles. Voltando, desculpa. E isso, né, é muito difícil hoje você encontrar um enfermeiro pronto de centro cirúrgico, né? É uma especialização que não é muito procurada pelos profissionais, e aí tem muito pouco enfermeiro especializado em centro cirúrgico, e quem é especializado em centro cirúrgico geralmente está atuando, né? Não está Ô, desempregado. Pro, mas você Oi. fala em relação a fazer a pós de centro cirúrgico, é isso? Isso mesmo, aí ele tem uma especialização, é um profissional especializado. Mas só a pós em centro cirúrgico já é o suficiente ou teria É bom, outra? não, é importante ter aí a vivência, né? Não, Pro, mas eu estou falando assim, fora a pós de centro cirúrgico, para atuar ali no centro cirúrgico, tem alguma outra especialização que ele tem que ter? Ou só a pós em centro Não, cirúrgico já é o suficiente?
Não. Eu acho que é importante ter a vivência também do centro cirúrgico, no meu modo de ver e pensar. Não, Professor, sim, eu acho a que vivência ela sim, eu estou falando em relação a estudo. Se faz, vamos supor, fazendo a pós em centro cirúrgico e trabalhando no centro cirúrgico, tem algo a mais que esse enfermeiro teria que buscar? Eu falo Não, em eu não, relação à não. especialização. Especialidade? Não, não. Agora, vamos supor que seja um centro cirúrgico que opere apenas a parte cardíaca, né, do paciente, centro cirúrgico cardiológico. Se você tem uma especialização também em cardiologia, na verdade a especialização de cardiologia na área da enfermagem é muito legal, né, e faz residência também. Eu acho que você tem um olhar maior, né, melhor, mas é diferente, né? Você ser um enfermeiro de centro cirúrgico, você vai trabalhar muito com material, desinfecção, como é que pode falar mais? Preparo da sala, tem tudo isso. O professor, nessa questão ainda, né? Eu acho que é muito relativo isso, e você, como gestor, pode até dar uma opinião diferenciada, porque como nós vamos nos formar, cada um vai escolher uma pós diferente para atuar num campo qualquer, né? E para ingressar no mercado de trabalho, fora essa situação que o país está vivendo hoje de coronavírus, a gente não tem oportunidade. Então, por mais que nós façamos 5 anos de faculdade, vamos para campo de estágio, que é um campo amplo, mas mesmo assim a gente não consegue pegar tudo, porque eu acho que a gente aprende mais na vivência do que no teórico. O teórico ajuda, mas a vivência eu acho que é tudo, a prática. Mas sem essas oportunidades, vai ser difícil para a gente também. Não agora, nesse momento. Gente, a Flávia vai entrar na aula, tá? Ela me pediu o link e mandei para ela agora, tá? Beleza. De boa, hein? De boa. Não, eu até entendo você, mas eu acho que nesse momento que nós estamos vivenciando, tem muita vaga aberta aí. O problema é que o pessoal não quer encarar o Covid, né? Não, eu estou falando de uma questão que, né, fora essa Pode questão falar. agora, isso já era algo que vinha sendo levantado antes até disso tudo acontecer. Agora eles estão praticamente laçando as pessoas para trabalhar nos hospitais. Isso, Mas verdade. antes para nós, como docente, como educando, é difícil ingressar por conta dessa vivência. Igual você viu, a Cláudia perguntou o que precisaria para atuar como enfermeira de centro cirúrgico. Você trouxe a vivência. E de onde ela vai tirar essa vivência que ela não vai ter? O que ela vai ter vai ser a vivência só em campo de estágio, e não vai ser o suficiente. Não, é pouco. O que acontece muito, né, por exemplo, os técnicos auxiliares de enfermagem que estão se formando e são de centro cirúrgico, geralmente a gente aproveita esses profissionais, prata da casa. O que é justo também, né? Eu acho muito justo. Agora, você sabe uma coisa também, Carla, que é muito triste na nossa área, no sentido assim, às vezes a gente abre vaga temporária e a pessoa não quer, sabe? E aí eu sempre faço a pergunta: você sabe que é vaga temporária? Para você tudo bem? Muitos falam, não, se é temporário eu não quero. Poucas vezes eu ouvi falar assim, olha, é a única oportunidade que eu tenho de mostrar que vale a pena vocês futuramente ficar comigo. Isso é louvável, né? Muito, muito louvável. Porque a pessoa tem uma oportunidade de 3 meses de mostrar e se destacar. Né? Eu acho que independente se seja uma vaga temporária... Mas eu acho que é válida, né? Independente de ser temporário ou não, é válida. Nossa, se você faz um bom trabalho... é uma experiência, né? Eu vejo dessa maneira. É pouco, mas é uma experiência. Sim. É até uma experiência, só que eu acho que é uma experiência mais para você como profissional. Se você levar o seu currículo, se tiver só 3 meses de experiência, mesmo que seja temporário, aí que eu te pergunto como gestor, é válido para você como empresa? Para mim, sim. Porque tem muitas empresas que não, até pessoas que trabalham em home care anos aí não conta como experiência e etc. Assim, agora não, que agora o mercado de trabalho está ótimo para quem é profissional da saúde, joga o currículo na porta, eles estão chamando.
Mas isso também acarreta de ter profissionais despreparados em frente a essa pandemia, né? E nós, na nossa formação, amanhã ou depois, talvez encontraremos essa dificuldade aí. Sim, eu acredito também. Agora, é uma oportunidade que nós temos, né, de ser reconhecido. Eu acho que esse é o momento nosso, da enfermagem, especialmente. Sim. Mas vamos lá, né? Vamos. Eu costumo falar para minha esposa e para meus amigos, vamos viver um dia de cada vez, né? Eu acredito que são 90 dias, hoje é dia 16, faltam 74. Amanhã vai faltar 73 e assim por diante, né? Então, voltando aqui um pouquinho na história, né? A Silva, que é um estudioso, tudo, em 1998 ele definiu a Central de Material e Esterilização como uma unidade de apoio técnico a todas as áreas assistenciais. E ela também é responsável por tarefas como processamento, limpeza, preparo, esterilização, estocagem e distribuição desse insumo, de todos esses materiais, para todas as unidades, para todos os setores que fazem consumo, né? Por exemplo, você pega o pronto-socorro, seja ele adulto ou infantil, às vezes é a necessidade ali de fazer um procedimento pequeno, cirúrgico, como unha encravada, uma sutura por caso, porque teve um corte, né, na perna, no braço, e não há necessidade de encaminhar esse paciente ao centro cirúrgico. Então, alguns procedimentos são realizados em alguns setores, como na UTI, né, passagem de dreno de tórax, passagem de catéter venoso central. Então, o Silva definiu muito bem isso, né, e ainda podemos definir central de material, esterilização, como uma unidade de setor de serviço que não só acondiciona, não só esteriliza, mas também que ele é um coração do hospital, né? Ele tem que ser olhado de maneira muito diferente. E o profissional que está lá dentro, que vai ser você daqui a pouco, né, tem que ter critério ali de segurança, né? Por exemplo, hoje não dá para se pegar um campo cirúrgico, né, um lápis cirúrgico, e deixá-lo numa unidade de internação. Por quê? Porque talvez a unidade de internação não tenha os mesmos critérios, né, de acondicionamento que se tem no centro cirúrgico, como controle de umidade, controle de temperatura, né? Existe todo um processo aí do que a gente pode guardar, como armazenar, como observar o tempo de validade do material, né? Se o material ele é viável ou não viável. Então, hoje, o profissional do centro cirúrgico, o enfermeiro, ele tem que fazer toda essa organização, toda essa rotina. E o centro cirúrgico ele tem vantagens também, né? E também existe um pouco das desvantagens, mas a vantagem do centro cirúrgico é que ele é uma área estratégica para a empresa. Né? Ele deve ficar muito próximo do central de centro obstétrico, muito próximo ao próprio centro cirúrgico, nem sempre é no mesmo lado, mas eles têm que ser próximos, né? Hoje aqui no ABC, todos os hospitais de grande porte, eles têm um centro cirúrgico, né? Muito grande, vocês viram a imagem que eu mostrei, né? Esse centro cirúrgico que eu disponibilizei essa imagem para vocês é de um hospital de São Paulo, né? Em respeito à instituição, porque foi uma foto, eu não posso falar, mas é um meio bonito, um meio de se trabalhar, e lá é o coração, né, de todo o procedimento cirúrgico. Então, se o material ele não é acondicionado, se ele não é limpo de maneira adequada, se ele não é feito todo o processo de desinfecção e esterilização, isso acomete a vida do paciente que colocou sob nossa responsabilidade salvaguarda a saúde dele, né? Então, ele vai para o centro cirúrgico acreditando que tudo aquilo que nós fizemos antes vai ser com condição para que ele tenha um procedimento cirúrgico bem realizado e, posteriormente, ele não venha a ter uma infecção. Por exemplo, o material de órtese prótese, né? Osteossíntese. O paciente, quando vai de alta, ainda é responsabilidade do hospital até 2 anos se esse paciente vier ter uma infecção, porque uma platina na perna infeccionou, né? Então, olha o tempo de responsabilidade que o hospital tem, né? E nós somos os responsáveis por manter esse material viável para o dia a dia,
tá? Então, como eu falei um pouquinho antes, é importantíssimo para quem gosta de centro cirúrgico se especializar sim, é uma mão de obra que não tem fácil aí no mercado, geralmente quem tem a especialização está empregado sim, muito difícil você ver um profissional, eu tenho especialização de centro cirúrgico, e não está empregado, tá? Dúvidas? Ô, Pro, eu tiro uma dúvida minha. É verdade que no centro cirúrgico se contrata mais homem do que mulher? Não, não vejo isso. Onde eu trabalho é mesclado. Não tem. Eu não, aí seria um machismo ou muito feminismo, né? Eu não tenho esse problema. O que destaca para mim é a performance individual de cada um. É isso que mantém ele no seu dia a dia, dentro da unidade ou dentro do hospital, como trabalhador. Ah, tá. Ai, que bom. Não, isso é bobeira. Eu não enxergo dessa maneira, não. Eu tenho supervisor homem, supervisora mulher, e não troco nenhum por nenhum, e eu quero eles comigo, porque eles são ótimos. Cada um tem a sua essência, cada um precisa ser trabalhado algumas habilidades, mas faz parte aí, até eu mesmo trabalho muito as minhas habilidades, né? Senão a gente não evolui na profissão, né? Bom, gente, as atividades envolvidas na central de material em desinfecção, existe uma norma regulamentadora, né, que é a RDC 307, e junto com a RDC 50, tá? Ela é docente cirúrgico. Então, o objetivo aí é algumas atividades básicas: receber, desinfectar e separar os artigos médico-hospitalar, realizar lavagem de todos os artigos, já vamos falar individualmente de cada um, tá? Um pouquinho. Receber roupas vindas da lavanderia, e essa roupa, quando chega, a gente tem que fazer uma pré-avaliação se ela está viável, não é viável, se ela tem marca de arraste, por exemplo, se ela está rasgada, se ela está manchada, se ela está viável para fazer uso aí para um procedimento cirúrgico. Hoje existe o lápis cirúrgico, como falei para vocês em sala, né, na época que a gente estava presencial. O lápis cirúrgico, ele contém campo cirúrgico, e os campos são duplos, né, são 2 panos, eles são duplos. Tem lápis cirúrgico que tem 4 grandes campos, tem lápis cirúrgico que tem 6 campos, sendo 2 menores e 4 maiores, mas hoje, devido aí risco de contaminação, seja por hepatite, HIV ou até o Covid, tanto avental quanto campo cirúrgico, eles são descartáveis, tá? A gente hoje está fazendo uso do descartável. Existe cálculos, e aí exige muito do líder, muito do enfermeiro, né? Às vezes alguém chega e pergunta para você quantos campos cirúrgicos você gasta por mês, né? Então veja a importância de quem está lá dentro do centro cirúrgico. E por que às vezes as pessoas perguntam quantos campos cirúrgicos? Nossa, quantos campos? É só contabilizar quantos procedimentos cirúrgicos eu realizo e quantos campos médio eu gasto para cada procedimento. Aí você vai ter uma média de número de campos cirúrgicos. Por que às vezes a gente pergunta isso? Porque às vezes é melhor comprar descartável do que fazer o reuso, onde vai para uma lavanderia, vai lavar, vai sofrer o processo de esterilização, né? Professor, às vezes vale a pena. Oi? O descartável, ele é de pano também? Não. Ou não? Não. Ele é um material plástico, mas ele é um material bom, digamos assim. Ele é impermeável, tá? Ele não permite com que a água, sangue, por exemplo, transpassa para a roupa do profissional que está operando. Então, mas isso não vai aumentar a quantidade de lixo? Tóxico. Boa. Então, por isso tudo tem que fazer cálculo. Ah, tá. Entendi. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim, senhor. Vamos voltando aqui, então, né? Recebe roupas vindo... Material, esse material que Pode você falar, falou, pode falar. não é biodegradável? Então, o que é descartável, ele não seria um material biodegradável, então? Não seria um material biodegradável. Porque assim, ó,
eu não sei se vocês já passaram por esse momento, ainda vai, né? Mas vamos fazer um parênteses aqui na aula. Todo lixo hospitalar ele tem um tratamento, né? Então, tudo aquilo que teve contato com o paciente, para nós, ele é contaminado e pode contaminar o meio ambiente, o solo e tudo mais. Então, vamos imaginar seringas e agulhas, né? Por exemplo, nós descartamos no Descarpag, certo? Onde evita aí o acidente de trabalho, né, do profissional. Quando essa caixa do Descarpag é encaminhada para o lixo, na verdade ela não vai para o lixo, é uma empresa que vem e retira, né? Ele leva para um micro-ondas, esse micro-ondas chega a um calor, que eu não sei o quantos graus, mas é muito alto, para que mate todas as bactérias de forma esporulada ou não. E depois significa o quê? Esse material ele está sem nenhuma bactéria. É verdade. Mas ele pode ser colocado no solo, no aterro sanitário? Não. Ele vai ser triturado. E aí depois que ele é triturado, aí leva ao solo, aí ele tem o tratamento de lixo comum, que é o lixo que a gente despreza aqui para o lixeiro levar, né? Que todos nós realizamos. E aí tem o seu tempo de biodegradação natural. Agora, quando é plástico, tudo isso também vai para um outro tipo de micro-ondas, né? Derrete, tritura e ele virou plástico. Aí joga no aterro sanitário também, porque é material hospitalar. E esse lixo, ele é pago. Tá? Ele é pago. Precisa contratar uma empresa aí. Tá? Não sei se foi para vocês que eu cheguei a falar, por exemplo, às vezes vence ampolas, né? E o líquido que está lá dentro, né? O líquido que está lá dentro da ampola também é tóxico. Então ele vai sofrer o mesmo processo, vai colocar no micro-ondas, o micro-ondas vai ter um calor, vai acabar com toda a parte aí química dentro da ampola, virou água e aí destrói e vai para o aterro também, tá? Dúvidas? Podemos continuar. Prepara os artigos médicos hospitalares, e nesse momento que está preparando, né, o material, vai tirando pinça ou algum material que não está mais viável, precisa arrumar. Também esteriliza as roupas e artigos hospitalares por meio de método físico ou químico, vamos falar um pouquinho deles. Realiza o controle biológico e a data de validade dos artigos esterilizados, também vamos comentar um pouquinho aí, né? Armazena roupas e artigos médicos hospitalares. Existe uma sala que é chamada central de material, tá? Limpo, esterilizado. Distribui também o material, o pacote de roupa esterilizado para os setores que se faz necessário e protege ela sempre pela segurança aí do profissional que trabalha dentro da central de material e desinfecção. E também é de responsabilidade do enfermeiro, né, que todos os seus liderados realizem aí os exames ocupacionais, que ele tenha uma vez por mês a avaliação do médico do trabalho, que realizem a coleta de material dele de sangue para analisar se ele tem infecção, não tem infecção, tá? Por quê? Precisa de pessoas saudáveis para trabalhar lá no centro cirúrgico, tá bom? Continuando aqui. Não quer abrir? Gente, deixa eu tentar carregar de novo, que eu acho que... Ô, Pro, esses slides você está colocando lá no portal? Não. Não? Não. Por quê? Põe lá, vai para a gente imprimir e ficar como conteúdo no caderno. Eu não coloquei por causa da aula que é filmada, é gravada. Ah, mas eu falo assim, porque dá para a gente imprimir esses slides e deixar no caderno como conteúdo, entendeu? Entendi. Eu Ou vou... sei lá, manda para o e-mail dos representantes, não precisa pôr lá. pensando em mim,
é mais fácil colocar, virar em PDF e mandar para a Lu ou para outra coordenadora da sala e encaminhar para vocês. Isso, mais faz fácil, isso, pode então. ser? Pode Então, sim. maravilha. Então, tá Mas bom. pode Professor, usar de todas as aulas. E manda para todas, Simone, manda para todos os representantes. Manda para todos os representantes. Sou eu. Tem 3, Pro, é a Simone, a Lu e o Everton e a Viviane. O Everton e a Viviane é de 7ª. Vocês são em muitos, né? Sim. Você tem 3 semestres na sua sala de aula. Jesus amado! Mas tá bom, eu mando sim, pode deixar. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tá bom, então vamos lá, vamos continuando então. A localização do centro cirúrgico, né? Até brinquei aqui com o desenho, uma figura do mapa, né? Deve estar localizada de maneira diferencial, próxima das unidades fornecedoras, como lavanderia, almoxarifado, farmácia, e ter acesso aí fácil aos setores consumidores, que são as unidades de internação ou pronto-socorro, principalmente aí centro cirúrgico e centro obstétrico, tá? E unidades de terapia intensiva e também o próprio pronto-socorro. Então, é um coração, sim, né? É óbvio que é um trabalho enorme quando se fala de planta física de um hospital, tem que se pensar em toda a estratégia, né? E todas as vezes que vai fazer algum layout que necessita mudança, o enfermeiro ele tem que participar, porque senão quando constrói e faz alguma coisa, aí vê, por que não fez assim, por que não fez do outro jeito, porque às vezes nós enfermeiros não participamos aí de algumas mudanças, tá? Bom, e o que é a central de material? Qual é o objetivo da central de material? Por que se tem tanto aí, que se fala da central de material, né? A central de material é a área responsável por toda a limpeza e processamento de artigos médico-hospitalares, tá? E é a central de material que se realiza o controle, o preparo, a distribuição do material e garante a viabilidade aí desse material, se ele está em condições para uso ou não, tá? Então, olhando aqui, por exemplo, Senhor, quando eu te vejo. Isso foi falar em Senhor, o padre Renatinho não passou o Santíssimo na rua, não? Que eu saiba, não. Não? Não, que eu saiba, não. Amanhã ele vai no hospital da rede. Da sua? É da rede, mas não é o meu, não. Que legal. Então, olha que bacana, né? Existem 3 áreas, né, dentro do centro cirúrgico. Da central de material. Dentro do centro cirúrgico, não. Dentro da central de material. Existe a área suja, que ela é contaminada, tá? Existe a área limpa, existe a área estéril. A área suja é onde vão chegar as caixas cirúrgicas das salas cirúrgicas. A área suja é onde vão chegar os materiais que foram utilizados em unidade de internação, mas eles vão chegar sujos, tá? Então, nós chamamos de expurgo também, mas expurgo da central de material, e ela é destinada a receber todo o material, lavar, tá? E encaminhar para outra sala, que seria a sala limpa. Então, depois que ele é lavado, né, e já vamos falar um pouquinho dessa lavagem, que ela é mecânica, né, esse material limpo vai para a limpa, e ali se destina o preparo do material e montagem da carga, ou seja, vamos montar as caixas cirúrgicas, vamos montar o kit para sondagem vesical de demora, o kit para sutura, então tudo isso é realizado, né, de maneira aí numa sala limpa. Essa imagem aí é bacana, ela mostra tudo, mas foi de propósito mostrando aqui para vocês. Porque se ela é uma área limpa e o material já foi limpo, no mínimo aí pelo menos o profissional deveria estar com a máscara, tá? Seria o melhor, né, para o material, uma vez que ele já está limpo e as pessoas estão falando e a enfermagem conversa bastante também, né? E aí sai gotículas. Essa aqui é uma área estéril, né, destinada à retirada de materiais e roupas já esterilizada, onde nós acondicionamos. Então, olha que legal, né? Aí é uma parte de arsenal. Então, é uma área
estéreo. Todos esses campos que estão enrolados em pano azul lá em cima, ou as caixas, né, também no pano azul, na verdade esse daí não é pano, né, ele é um papel diferenciado, né, onde a gente utiliza e depois descarta, joga-se fora, mas cada caixa que está ali, cada campo que está ali, tem que ser feito o controle aí da data de validade. Por quê? Porque ele tem um período que se mantém em estéreo ou não. E essa sala que está aí tem que ser controlado a cada 6 horas a temperatura e umidade, tá? Existe na norma regulamentadora a temperatura ideal para a sala de arsenal. Então a RDC 50, ela mostra muito essa parte aí, tá? E mais para frente, em outro momento, nós vamos falar da RDC, tá? Alguém tem dúvida? Alguém quer colaborar? Não. Bom, aqui então uma brincadeirinha, né? O armazenamento, né? Que garante a integridade da embalagem, né, não pode estar totalmente aí bagunçada, não pode dobrar, não pode. O acondicionamento de caixa tem um limite, até 2 a 3 caixas no máximo em cima da outra, não pode estar lotada, né? Os armários têm que estar organizados, tem que ter nome, então se aqui é caixa de pequenas cirurgias, tem que estar identificado ali no armário caixa de pequena cirurgia. Se o outro local é caixa de média cirurgia, também. Ah, mas e o material de cirurgia neurológica, cirurgia cardiológica, cirurgia de neuro, cirurgia de cirurgião plástico? Geralmente esse material é um material diferenciado, né? E o hospital tem, mas existe uma repartição só para esse tipo de material, né? A gente evita misturar, porque às vezes sabe que aquele material tem pinças muito melhores ou pinças mais delicadas e outras cirurgias querem fazer uso. Só que não tem problema fazer uso, o problema é quando faz o uso inadequado e estraga o material. Aí quando estraga o material, ele não pode ser mais usado para determinada cirurgia, o qual ele foi feito, o qual ele é destinado, tá? Tá demorando um pouquinho para carregar. O fluxo do material. Esse fluxo é importantíssimo vocês fazerem, tá? O fluxo do material esterilizado deve ser unidirecional, ou seja, em sentido único, ele não volta. Se ele passou de uma área, esse material não volta mais, tá? E contínuo, evitando dessa forma o cruzamento dos artigos médicos hospitalares sujos com limpo, não pode misturar. E os profissionais que trabalham na área suja também não transitam na área limpa, e o contrário também é verdadeiro, e vice-versa. Então tem aí a imagem vermelha, né, esse quadrado vermelho, área suja, onde chegou o material ou da sala cirúrgica ou das unidades de internação, chegou sujo. Vai ser feito toda a limpeza, né, desse material. Aí esse material vai para a área limpa, onde o pessoal que está na área limpa, os profissionais, vão arrumar as caixas, vão arrumar os lápis cirúrgicos, campo cirúrgico, depois faz o processo de esterilização e aí a guarda desse material na área estéreo. Então, sempre fluxo único, tá? E eles são separados por barreiras físicas, por paredes, onde tem apenas uma janela onde esse material, quando limpo, passa para o outro. Onde eu trabalho tem a lavadora. Então, o material, a lavadora, ela fica numa parede que dá para as duas salas, né? Tem 2 portas, uma em sentido contrário da outra. Então, quando as meninas colocam na termolavadora todo esse material, quando a carga, o nome que se dá é carga, quando a carga termina o seu processo, no outro lado, né, na outra sala, o pessoal abre a porta e já retira o material limpo. Então, não tem pessoas circulando. Isso garante aí que a área limpa sempre vai estar limpa, tá? Recursos humanos, né? O setor é feito de paredes, tudo, mas
o único recurso que faz toda essa operacionalização funcionar é o recurso humano. Então, a enfermagem tem um papel importantíssimo. Então, nós temos a figura do enfermeiro, que ele é responsável por estabelecer rotinas, protocolos, gerenciar toda a unidade, não é só a escala de folga, né? Mas ele faz todo o controle, ele tem o controle das validades dos materiais, quando é que vai abrir tal caixa, porque já venceu o seu tempo. O técnico de enfermagem, que é responsável pelo processo de esterilização dos artigos médicos hospitalares e de roupas. Também possui um profissional administrativo, o qual ele realiza pedidos de almoxarifado, e precisamos muito, né? A gente precisa de como é que fala? Esqueci o nome agora, da fita crepe, mas ela é zebrada, de material para enrolar os artigos, que são os papéis. Então, ele faz todo, atender as ligações, tá? E também tem o pessoal da higienização. O pessoal da higienização, ele é responsável por toda a estrutura física aí, de toda a limpeza. Então, tanto na área limpa quanto na área suja, o pessoal da higienização também tem que ter uma equipe para a área limpa e uma outra equipe para a área suja. Não podem se misturar, tá? Cadê você? Não é isso. Volta aqui. Classificação dos artigos. Os artigos processados central de material, eles são divididos e classificados em 3 artigos. O artigo críticos, os artigos semicríticos e os artigos não críticos, tá? Então, os artigos críticos são produtos utilizados em procedimento invasivo mesmo, tá? Implantes, cabo de bisturi, como é que se fala? Lâmina de bisturi, porta-agulha, cabo de bisturi, bisturi elétrico, né, a ponta, alguns catéteres venosos que utiliza muito para cirurgia vascular, mas não são descartáveis. Então, todo o material que rompe uma parede de pele são materiais críticos, tá? Então, eles são considerados materiais críticos. E esses artigos devem sempre passar por processo de esterilização. Então, quando fala de uma pinça, quando fala de um instrumental, né, esse é considerado um material crítico. Ele tem que ser estéril, tá? Esse material, ele tem que ser autoclavado. A autoclave, tá? Ela chega a 121 graus, mas pode chegar a 134 graus também. É óbvio que essa imagem aí de uma autoclave moderna, grande, né? A autoclave também tem período de vida útil, né? Toda manhã não, né? Toda virada de plantão, nós temos que fazer o teste, já vamos falar dos testes, para saber se a máquina, no caso aí a autoclave, ela está realizando o seu processo de esterilização, tá? Seu processo está sendo feito de maneira correta, como se faz necessário aí, tá? O teste pode ser através do Boidic, mas existem outros testes também, tá? Depois no final vou falar, até uma figura um pouco melhor. Essa figura é uma folha, a qual nós colocamos dentro da autoclave, e depois que sofre um processo de esterilização, ela sai com uma outra cor. E aí evidencia se está viável ou não está viável a autoclave. Se a autoclave está fazendo o seu processo de esterilização correto ou não. Tá? E se não, aí tem que chamar a empresa para eles aí configurar ela da maneira adequada. São os comparativos de indicadores químicos, né? Então tem o Boidic, tem o integrador, tem o emulador. Então depende do que sua empresa compra, cada um tem um objetivo, cada um tem uma finalidade, tá? Mas depende muito do aparelho que você tem na mão e que o fornecedor indica como melhor para fazer aí o teste da autoclave, tá?
Essa aqui é uma folha zebrada, muito utilizada, muito antiga. Então, você vê o rolo pronto, inteirinho, né? Ele tem uma coloração amarela com traços um pouco laranja. Depois que sofre o processo de esterilização, ao lado, você vê que as fitas ficam zebradas, né? Com uma marca negra, né? Ou mais acinzentada. Isso significa o quê? Que o calor úmido da autoclave entrou e saiu, e aí conseguiu aí mostrar através dessa fita zebrada que o artigo médico hospitalar que está dentro da caixa, realmente ele está estéril, tá? Existem também os artigos semicríticos, que são aqueles produtos que entram em contato com a pele não íntegra do paciente, mesmo restrito aí às suas camadas, ou ainda aqueles que entram em contato com mucosa íntegra, como, por exemplo, sonda nasoenteral, equipamentos utilizados como manutenção de aporte respiratório, como ambu, inalador, umidificador, tá? Mas eles não precisam ser esterilizados. O que eles precisam? Os artigos semicríticos, eles precisam pelo menos fazer o processo de desinfecção de alto nível, tá? Cadê? Essa aqui é uma termodesinfectadora, tá? É outro aparelho, ele não esteriliza, apenas faz o processo de desinfecção. E aí aqui uma imagem que mostra, né, como é que o material é acondicionado. Existe toda uma metodologia, como colocar o material, porque senão acaba não fazendo a desinfecção de maneira correta, tá? E também existem os artigos não críticos, que são produtos que entram em contato com a pele íntegra do paciente, ou mesmo aqueles que nem chegam a ter contato direto com o paciente. E, como exemplo, termômetro, esfigmomanômetro, aparelho de destro, tá? Eles não vão fazer o processo de esterilização, não vão para o processo de desinfecção, né, de alto nível, mas eles fazem aí a desinfecção de baixo e médio nível, o qual nós realizamos sem muitas vezes perceber, tá? Utilizando aí, ó, o OptiGerm, né, que é o borrifador. O OptiGerm é um produto qual você borrifa no artigo, passa um pano seco, espera 1 minuto, pronto, ele já, o nome até diz, OptiGerm, né? Ele destrói toda a parte de germe ali, bactérias. E tem o álcool a 70%. O álcool a 70% é tão eficaz, né, que hoje nem tem mais aí na rede farmacêutica, né, devido aí ao momento que a gente vem passando. O álcool a 70%, ele 70%, então significa que a cada 100 ml, 70% daquele líquido ele é álcool e os outros 30 é água. Esses 30 se faz necessário lá, porque quando a gente passa o álcool em alguma superfície, por exemplo, ele fica úmido, ele fica molhado e demora um tempo para secar. Esse tempo de secagem é o tempo que se faz necessário para destruir aí todos os micro-organismos e bactérias, tá? O álcool 90% ou 92%, o Zulu, ele não serve para fazer a desinfecção, porque você passa e seca. Então não teve tempo hábil de matar aí a bactéria, tá? Por isso da necessidade de ele ser um pouco úmido. Alguém vai perguntar alguma coisa? Professor. Oi. Oi. Dá mais alguns exemplos de artigos não críticos, por favor? Vamos lá, o termômetro. Todas as vezes que a gente vai num quarto, por exemplo, existe aquele termômetro de vidro, né, que a gente coloca na axila, e também tem o oxímetro o termômetro digital. Mas todas as vezes que você retira do paciente, porque ele teve contato com a pele íntegra do paciente, a gente utiliza o álcool, né?
O garrote, quando você vai puncionar um acesso venoso, a gente usa o garrote, garroteia o braço do paciente para que ali contenha um sangue numa região e a gente realize aí o procedimento de punção venosa. O fato do garrote ter contato com a pele do paciente, pode ser que o paciente tenha ali uma escabiose, por exemplo, né? E isso, se eu não fizer o processo de desinfecção média ou baixa, eu posso transmitir essa infecção que esse paciente tem para o outro paciente que eu vou usar. Então, eu utilizo o álcool a 70%. Então, eu umidifico, passo ali com uma gaze, por exemplo, no garrote e pronto. Agora, o meu garrote está viável para fazer um uso de um outro paciente. Isso também acontece muito com manguito, né? Mas o manguito, existe manguito de plástico, existe manguito de tecido. O de plástico, né, é uma napa, na verdade, né? Você pode fazer a desinfecção com álcool ou optigerme, mas o de tecido você não consegue fazer isso. Então, o de tecido, o ideal seria que ele fosse levado a cada paciente para lavanderia, lavasse e retornasse para nós. Mas aí, isso aí demora. Antigamente a gente usava o de tecido, mas hoje eu não vejo mais o de tecido. Professor. Oi. Um exemplo de artigo semicrítico pode ser o aspirador para aspirar tráqueo, esse tipo de coisa, ou esse negócio é descartável? Não. O aspirador não. Mas o inalador, sim. Porque nós vamos usar de novo, né? O inalador. Tá bom, já obrigada. O aspirador, o frasco ali, uma lavagem só. Porque a maioria dos hospitais, na aspiração, utiliza, antes do vidro, a gente utiliza o nasodreno. Então, porque aquele vidro, eu já vi esse nasodreno, aquele vidro eu acho tão sujo. Ele não nojento, aquele nem deveria existir. Eu também acho. Agora, hoje, ó, existe uma válvula que substitui o vidro, que é uma válvula de plástico. Então, você coloca ali no manômetro do vácuo, né? Você coloca e já acopla ele no nasodreno. Certo. O vidro, né, nem deveria mais existir, porque eu nunca vi, tá? Mas eu já ouvi relatos que o vidro estoura com o vácuo. Eu nunca vi. Eu também não, mas o que eu fico pensando é assim, eu lavei, eu só vou lavar com água e rosquear de volta na régua, né? Que é como ele fica. Ele não pode, vamos supor, se tem uma bactéria, alguma coisa que estava no outro paciente, ela não pode ir para o paciente seguinte? Que eu acho isso tão nojento. Se você for pensar, assim, eu também acho nojento, mas olha, vamos pensar fisicamente, né? O que nós estamos mais fazendo na data de hoje para eliminar o Covid? Lavando as mãos. Também. Mas lavando as mãos com detergente, com sabão. Ou seja, por quê? Porque a bactéria, ela tem uma capa gordurosa. Então, quando você utiliza um sabonete ou um detergente, ele quebra a capa gordurosa e a bactéria morre. Então, se você utilizar a mesma metodologia, o mesmo raciocínio, para lavar o vidro com água e sabão ou hipoclorito, matou toda a parte de germe nele, concorda? Certo. É que, como a gente sabe que entra secreção, caquinha lá dentro, ele se torna nojento. É por isso que não deveriam usar mais o vidro, né? Ou se usar o vidro, colocar o nasodreno ali, onde a secreção vai toda para o nasodreno, e quando chega no seu limite, a gente retira, despreza e coloca um nasodreno limpo. Certo, O Alexandre, você tá aí? Tá escondido? Professor, obrigado, viu? Esclareceu bastante. Imagina, o professor Alexandre acho que está na sala, não está, Lê? Não é o Alexandre, não. Mas está escrito professor Alexandre? É a Jo. Eu não sei por que da Jo aparece isso no dela. Ia brincar aqui com ele, então não dá. Então tá bom. Mas vamos continuar. Aí aqui eu coloquei essa figura para mostrar os 3 níveis que nós estamos falando, né? Material crítico, material semicrítico, material não crítico. Se eu estou mostrando várias vezes,
Segue a dica RegTech. Eu acho que cai na prova. Vou passar o slide para frente. Que lindo. De nada. Por isso você manda esses slides no e-mail, tá bom? Até amanhã. Tá bom? Tá bom, combinado. Se eu não mandar, vocês me cobram, hein? Limpeza. Como é que é feita a limpeza? Gente, a limpeza tem que ser, muitas vezes, feita mecanicamente, manualmente. Então, existe um desgermante, né, detergente enzimático, escovinhas, jato de água, água quente. Na aula passada, eu mostrei alguns materiais que eles tinham uns sulcos, uns risquinhos. Muitas vezes, o sangue fica impregnado, viu? E para sair só com escovinha, tá? E o profissional que faz toda essa parte manual aí, mecânica de remoção da sujidade, tem que estar devidamente paramentado, né? Com óculos, máscara, luva, gorro, muitas vezes até viseira, tá? Que seria o melhor. Tem a limpeza automatizada, que você lava, faz uma pré-limpeza, né, mecânica, tira a sujidade, como se fosse a lava-louça que nós temos em casa, tá? Você faz uma pré-limpeza, coloca o detergente enzimático, ela lava com água quente e o material sai limpo, tá? É desse daí que nós temos onde eu trabalho. Tem outra também, né, que ela é automatizada, mas ela é pequena, né? Quem usa muito é dentista, né? Dentro do hospital onde eu trabalho, nós não utilizamos ela porque é muito pequena, cabe pouco material. Não quer dizer que ela não seja boa, tá? Mas devido à quantidade que nós temos de artigos médico hospitalar, o quanto faz, olha, por exemplo, onde eu trabalho faz de 10 a 15 partes por dia. Olha quanto material. Cada cirurgia é um monte de material, né? E amanhã tem que ter mais 20 jogos, né, para repor, né? E tem muito material. E a desinfecção, ela pode ser química, né, e manual, como álcool, glutaraldeído, ou a termodesinfecção, tá? Que é através aí das máquinas ultrassônicas, que já mostrei a autoclave, a termodesinfectadora. E tudo isso, gente, a gente só consegue garantir que de fato está fazendo o ato da limpeza com alguns marcadores, indicadores químicos. Por quê? Esses indicadores, geralmente, eles têm bactérias, viu? Alguns, não todos, né? Que, quando exposto ao calor úmido, elas morrem e mudam de cor, tá? Então, existem várias classes, né? Existe as tiras, que elas são impregnadas aí com uma tinta termoquímica que muda de cor, né? Usada muito aí nos pacotes cirúrgicos, como a fita zebrada. Existe os Boidic, que é aquele quadrado, olha só, ele muda de cor, tá vendo? Depende da cor, ele mostra realmente que o processo de desinfecção, o processo de esterilização foi realizado com sucesso, tá? E se não mudar a cor, aí significa que o processo não está sendo feito de maneira correta. Nós que estamos operacionalizando a máquina, fizemos de maneira errada? Não, não. É que às vezes precisa aí calibrar a máquina da autoclave. Às vezes ela não conseguiu chegar na sua temperatura. Às vezes precisa limpar o filtro, né? Porque entra água e a água vai embora, né? E às vezes acaba por sujidade entupindo aí, e aí não consegue fazer o seu processo como um todo. E tudo isso é monitorado, né, a esterilização. Tudo isso é indicador. Então, quando nós temos uma avaliação, por exemplo, da vigilância sanitária, ou uma avaliação de certificação, né, a primeira coisa que eles vão chegar no central de material é falar assim: quais são os seus indicadores de efetividade dos processos que você tem aqui? Ah, eu tenho os meus indicadores de esterilização. Pode mostrar? Então, cada fitinha daquela que sai, né, quadrada, a gente tem um caderno, um livro montado que coloca a data, a hora, o carimbo do profissional que fez e cola ela. Tá? Diariamente. Aí teve algum momento que precisou? Sim, então existe campo de observação, né?
A máquina termodesinfectadora está viável? Não. Observação, chamado manutenção. Aí a manutenção veio depois. Feito o teste, máquina viável. Aí cola um novo teste ali, evidenciando que a máquina está viável e toca para frente, né? Tudo bem? Dúvidas? Só na hora da prova. Professor, com relação Diga. à máquina, a autoclave, ela, quando ela precisa ir para manutenção, ela pode passar um... Ela não vai, viu, Ariel, ela não vai, né? O pessoal que vai até ela, na autoclave, tá? Ela é fixa no chão, ela é chumbada mesmo no chão, tá? Por exemplo, na unidade que eu trabalhava, queriam trocar a autoclave, tá? Queriam colocar uma maior. A autoclave, isso é legal, boa pergunta, viu, Ariel? A autoclave, ela não é desmontável, né? Ela chega do tamanho que ela chega e tem que ir para o centro cirúrgico. Aí pergunta, como é que ela entra? Vou dizer para vocês como ela entra, quebrando paredes, tá? E aí guinchos, tudo, e coloca ela lá para dentro. Não é fácil, não. Então, por isso que as portas do centro cirúrgico são todas grandes, né, bonitas, mas é para passar os equipamentos. Só que a autoclave, no caso, nós estamos falando aí de um equipamento que ele tem tamanho, às vezes, de um banheiro, né, um cômodo de banheiro. Então, e as peças não podem ser, vem um monte de peça como Lego e sair montando. Por quê? Porque ela é calibrada lá na fábrica. E quando ela chegar, só vai ver o instalador, vai instalar, vai fazer o teste, ó, vida que segue, faz uso dela. Então, a maioria do centro cirúrgico, né, se você olhar a foto lá, a primeira foto, né, vou voltar com a primeira foto, você vai ver que só aquele centro cirúrgico, por exemplo, ele deve ter ali, no mínimo, umas 10 autoclaves. Onde eu trabalho tem 2 autoclaves. Mas para que 2? Se quebra uma, a outra está funcionando. O que não pode é parar o procedimento cirúrgico, tá? E isso é legal, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Por isso que, ó, olha essa sala aqui, ó. Olha quantas autoclaves tem aí. Tem um monte, bicho. Tem um monte, né? É óbvio que a gente está falando de um hospital que não tem muito nome no mercado, Albert Einstein, né? E Mega Blaster, né? Olha, eu vou te dizer que às vezes a gente brinca assim, mas os caras investem bastante. É por isso que eles estão onde estão hoje, né? O que eu acho que é muito legal também, né? Quem investe tem que ser reconhecido mesmo. Agora, o coração do hospital é ali, ó. Todo mundo brinca, fala, não sei o quê, porque sabe por quê, gente? Porque ninguém dá um centavo para quem trabalha dentro de uma central de material de desinfecção. Mas tudo ocorre graças à central de material de desinfecção. Porque imagine se vocês fizerem greve dentro da central de material de desinfecção, quantos procedimentos cirúrgicos vão ser cancelados? Quanto de dinheiro isso vai impactar para a empresa? E não é só a cirurgia, é o tempo médico também, o tempo do anestesista, o tempo do pessoal da sala cirúrgica, tudo isso tem que ser considerado, tá? Mais alguma outra pergunta? Professor, boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Na realização, é Rosimeire. Na realização da limpeza dos filtros, é recomendável o quê? A gente que faz ou vem um perito e faz? Não, às vezes tem alguém da manutenção que faz a realização. Isso, mas ele vai ser capacitado na empresa, tá? Para fazer isso. Por exemplo, agora terça-feira é um feriado. Vamos supor que precisa de alguém. Você vai achar aonde? Não vai achar, né? Então, alguém dentro da empresa precisa ser capacitado para tal. Senão, não acontece. Agora, aí... no hospital... Pode falar. A engenharia clínica, professor. Então, eles são capacitados para tal.
manutenção, engenharia clínica. Ó, onde eu trabalho, não nesse hospital, já trabalhei no outro, que é da mesma rede. Usava 2 tipos de água. Olha só, a água da caixa e a água de poço. Então, o que alimentava a autoclave eram 2 pontos de água. Então, tinha um filtro antes de entrar, né, e um filtro ao sair. Por quê? Porque quando a bomba do poço quebrava ou parava de funcionar, a primeira água que subia era cheia de barro, cheia de calcário. E aí fazia o quê? Entupia o filtro. Então o filtro era trocado várias vezes. Aí você vai me perguntar, mas por que é alimentado por poço? Olha, gente, a maioria dos hospitais trabalham com poço artesiano. Não sei se vocês sabem disso, tá? Desculpa. Não é Covid, gente. Porque pode acabar a água da caixa e a autoclave parar no meio do ciclo, aí não é bom. E agora, com a qualidade do cloro? Porque a água vem branquinha. Tem dia que ela tá bem e ela não dá problema no aparelho? Não, por causa do filtro, né? O filtro retém todas as partículas. Até tanto milímetros ela consegue segurar, tá? Ela suporta e ela... Suporta. Agora sim, o que você também tem que pensar... Ela tem um alarme que avisa quando tem esse tipo de problema. Algumas sim, as mais novas sim, mas as antigas, filha, não tem nem alarme, né? A gente vai pelo barulho. Quem é antigo... Pelo barulho. Pelo barulho. Parou de ciclar. Já parou. Aí já... Exemplo, aí, né? Agora, sim, uma coisa importante. A condição da água. Essa água, ela vem limpa ou ela vem contaminada? Como é que nós vamos saber? Nós vamos saber assim, gente, ó. Mensalmente, esse ponto de água que alimenta a autoclave, ele tem uma torneira antes do filtro. Então, abre a torneira, coleta a água e manda para análise. E após o filtro, tem outra torneira. Abre a torneira, coleta e manda. E você tem que identificar corretamente, né? Torneira 1, torneira 2. Então, a 2 é pós o filtro. A 1 é antes. As duas águas vão para análise. Depois vem o laudo da torneira 1, torneira 2. E aí vai saber se o filtro está fazendo o que ele deve fazer. Entendeu? Ah, sim. Mas essa notificação é feita por todos os hospitais? Todos os hospitais. Todos. Mesmo as autoclaves antigas. É isso que eu quero saber. Tem que saber. Olha, eu vou dizer para você que engenharia, 3 setores que um dos 3 tem que tomar conta disso, tá? Engenharia clínica, não é engenharia, manutenção, não é manutenção, CCIH. Porque quando chegar a vigilância, eles vão falar assim: qualidade da água, eu quero aqui a última avaliação da água. E eles não vão perguntar para manutenção, para alguém, eles vão perguntar para você que está lá. Porque quando chega a vigilância, quem é o enfermeiro que está lá? É você mesmo. É você que tem que saber. Então, é importante. É um coração, né? É um setor que ele é muito grande. Muito grande. Não é só colocar... Percebe, centro cirúrgico? Não é só colocar um paciente numa sala e operar. Tem todo o bastidor, né? Isso é igual teatro. Tem uma peça linda acontecendo, mas tem todo o bastidor, né? Tem o pessoal da roupa, tem o pessoal da maquiagem, tem o pessoal da música, tem o pessoal da luz, né? Então tem todo um aparato por trás disso. Tá, então cada filtração é necessário fazer essa anotação, então? Sempre. Uma vez por mês nós realizamos uma vez por mês. Uma vez por mês só a anotação? Não, a anotação é diária, né? Anotação, assim, vamos lá. Para saber se ela está autoclavando e esterilizando, eu faço 2 vezes ao dia. Uma em cada plantão, certo? Vou lá no meu caderno e coloco a fita ou como é que chama? O teste. Beleza. Agora, uma vez por mês, eu vou lá e colho a água que abastece a autoclave. Então, eu tenho aí a água também, que ela é avaliada. Tá. São 2 coisas diferentes, hein? Tá bom. Entendi. Entendeu mesmo? Entendi, professor.
Porque a água pode estar boa, por exemplo, e não está esterilizando de maneira adequada, mas daí é aquela calibração da máquina, né? Não é o problema, não está na água. Mais alguém? Aquele produto de limpeza que você passou, que eu acabei de esquecer o nome. Optigerm. Isso, ele pode ser utilizado na limpeza da ambulância? Pode. Sabe por que não fazem? Por causa do preço. Porque é caro. Ah, sim. Mas ele é Ele tem eficaz. até como lencinho, né, Pro? Oi? Esse Optigerm, ele tem até esse de borrifar e tem um que... E tem ele em forma de... como se fosse lencinho umedecido, mas ele é Também. bem grosso. Não, mas também. o difícil é encontrar para fazer, né? Como é um artigo... Mas assim também, né? Como ele é um artigo médico hospitalar, só vai encontrar venda para hospital. Você não vai encontrar ele aí... Não, assim não, professor, mas, por exemplo, a utilidade de uma UPA, ela tem uma assistência de ambulância, e no caso, se fosse fornecido, aí, por exemplo, eles comprassem, a gente poderia estar fazendo uso nela. Poderia. É isso que eu gostaria de saber. Poderia. Ah, tá. Ele é melhor do que o cloro, hoje. É isso que eu queria saber, por exemplo. Na realização da limpeza, para diminuição, por exemplo, no coronavírus, por exemplo, né? A gente faz o paciente e aí precisa efetuar o terminal. Eu precisava saber se ele é mais eficiente do que o cloro. Eu acredito que sim. Tá. Eu gosto do Optigerm, né? Nós utilizamos em tudo no hospital. Por exemplo, tem a bandeja que foi lá e medicou alguém. Pode passar o Optigerm, não precisa lavar. Só passa o Optigerm e já está limpo. Eu usei a bancada para lá onde eu trabalho, nós temos carrinho de medicação. Terminou? Sim. Passa o Optigerm e pronto. Não há necessidade de deixar ele, só passa e pode você borrifa, né? Então ele vai como se fosse aerossóis, vai ficar úmido. Sim. Aí você passa um lenço seco, não é úmido, um lenço seco, joga o lenço fora e acabou. Passou o lenço só para espalhar. Né? Lá no hospital a gente também usa esse para... você não pode tocar em 1 minuto, tem que esperar 1 minuto. Gente, mas 1 minuto, né? Passa rápido. Sim. Quem que é que estava como professor Alexandre? Só para mim anotar a presença. Eu acho que é a Jo que aparece como professor, está como professora Alexandre. É a Jo? Isso, a Josiane Cardoso. Olha lá, Josiane Cardoso. Tá bom. Bom, vamos falar da prova? Isso, fala da prova. Então vamos lá. Eu já fiz a prova, ela é online, da mesma maneira que vocês entram na minha aula, vocês vão entrar na prova. Aí lá tem 2, aliás, todos os campos são obrigatórios, mas tem 2 que você não pode deixar de fazer, porque senão eu não vou saber quem é você. Então, um campo lá você vai colocar o seu nome, no outro campo você vai colocar o RA. Quando você responder as perguntas, dá salvar e acabou. Aí você não consegue mais entrar nela. As perguntas são múltiplas escolhas, tá? Então você vai lá, alternativas, e vai colocar. Qual é o conteúdo que nós vamos, né, aplicar na prova? Tudo aquilo que nós já vínhamos falando, né, desde lá do início das aulas até o momento de hoje, tá? Então é assim, lá eu vou bater a foto, vou mandar para as coordenadoras, daí vocês se dividem, por favor, né? A unidade 1 e sessão 1, na pré-aula, eu vou colocar a prova. Quer ver, ó? Eu vou sair desse slide aqui, ontem eu fiz para outra turma. Não que a outra turma é melhor que vocês, não, pelo amor de Deus. Eu bati uma foto, deixa eu pegar a foto da outra turma.
Aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim. Então, lá na unidade 1, sessão 1, na pré-aula, eu vou colocar o link da prova. A prova de vocês, ela vai acontecer na próxima quinta-feira, com início às 6 horas da tarde. Você vai ter um prazo de 23 horas para realizar a prova. Então, ela vai acabar no outro dia, às 17 horas. Quando você entrar na prova, você só consegue ficar aberto durante 2 horas. Então, você tem 2 horas para responder a prova. Era isso que eu ia perguntar, que se quando você entra, o tempo que você tem para fazer a prova. 2 horas. No link de baixo, igual que está aí, ó, eu coloquei escrito assim, link da aula. Então, eu vou colocar também o endereço da aula. O que eu combinei com todas as turmas? Que às 7h30 eu vou entrar nesse link. E eu vou ficar 1 hora falando da prova. Como se fosse uma revisão. Na quinta-feira, então, às 7h30, você vai entrar nesse link da aula e vai falar da prova. Gente, olha, por exemplo, vamos lembrar aqui um pouquinho, né, do processo de esterilização. Então, o processo de esterilização tem uma área suja, contaminada, existe uma área limpa, uma área estéril. Ó o gancho da prova, né? Existem os materiais críticos, semicríticos e não críticos. Existe o processo de desinfecção, a máquina utilizada, a autoclave, né? Isso vai fazer com que você reaviva a prova. Existe os portes cirúrgicos, 1, 2, 3, 4. O porte cirúrgico tem 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Entendeu? Entendemos. A equipe do centro cirúrgico é formado por enfermeiro, médico, físio, e aí vai... Então, a ideia... Lindo. Obrigada. Mas ainda falta, porque aí deve ter ido umas 4 perguntas. Foi, você viu? Tá ligeiro, hein, Cláudia? Mas a ideia é que a gente faça dessa revisão uma aula que te capacite, que na hora que você terminar essa aula, você vai abrir a prova e já vai responder ela. Concordam? Sim, Sim, concordamos, com certeza. Tá, e eu vou ficar aqui mesmo, tá? Estou lá na aula, tal, assim, eu não vou ficar até 10h30 da noite, porque daí também é sacanagem, né? 7h30 eu abro, 8h30 eu encerro. Tá. Que é só uma revisão, porque é o dia de prova. Porque no dia da prova a gente não pode... Pro, deu ruim, não tá dando para ouvir nada. Não tá dando para ouvir, Pro. Mas será que ele tá falando alguma coisa? Porque não tá dando para ouvir nada mesmo. Parece que ele tá falando bem de longe. Parece que tá digitalizando, né? Não dá tá pra bem ouvir. Estranho, não tá dando para ouvir, não. E o ruim é que não tem chat, né, nessa aula dele, pra gente poder falar. Não tem? Não, pra mim não aparece a opção de chat, pelo menos. Não tem chat. É ruim, né? Porque a gente... voltou, será? Apareceu os quadradinhos quem tem imagem, mas... Bom. Parece que ele não tá mais, acho que ele caiu. Parece que ele saiu da aula. Tô achando que saiu. Abandonou a gente? O nome dele...
Ele fala para a gente não abandonar e ele abandonou. Oh, meu Deus. Ai, mas será que já acabou? Ele ia avisar pelo menos, falar um tchau, né? Então, nem tchau ele falou, credo, que eu acho que caiu a conexão dele. Daqui a pouco ele entra de novo. Olha lá, tá voltando. Tá? Cadê? Tá, apareceu o nome dele. Mudo, gente. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim, né? Você deixa a gente aqui no vácuo?